Olá, meu querido irmão, muito bem-vindo para a nossa reflexão deste 18º domingo do tempo comum. Primeira leitura de hoje, do livro do Eclesiastes, vaidade das vaidades, tudo é vaidade, diz o Eclesiastes. Depois, a segunda leitura, Paulo aos Colossenses, que vai dizer para que nós nos esforcemos para buscar as coisas do alto, inclusive lutando contra toda idolatria, contra todo apego às obras da carne e àquilo que passa. E o Evangelho, Lucas 12, de 3 a 21, alguém que pede a Jesus que reparta, seja um juiz que reparta a herança entre dois irmãos, e Jesus vai contar aquela parábola do homem rico que tinha uma grande colheita e que construiu celeiros maiores, e o Senhor lembra que Deus do céu disse: louco, ainda esta noite pedirão contas da tua vida, e para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si, mas não é rico diante de Deus. Para o evangelista Lucas, o tema da riqueza e da pobreza é um tema essencial, bem como o tema do Espírito Santo e da oração que nós falamos a semana passada. Aqui o que está em questão não é ter os bens materiais ou não ter os bens materiais, porque esse não é o problema. A grande questão é qual é a minha relação com os bens materiais. Porque, vejam, meus irmãos, estando neste mundo, temos claro, como diz o apóstolo Paulo, que a figura deste mundo passa. Ou seja, há uma série de realidades deste mundo que não vão perdurar, que elas são passageiras. E o nosso coração pode ser tentado, e o é, a apegar-se a estas coisas. Por isso o Senhor Jesus disse, vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro, vós não podeis servir a dois senhores, porque nós corremos o risco de viver neste mundo lutando para ter bens, para ter sucesso, para ter glória, para ter fama, para talvez deixar uma vida financeiramente mais organizada para os filhos, enfim, de vivermos esta loucura que os que não creem vivem, tornando os bens materiais fim em si mesmos. Mas hoje a palavra de Deus vai nos lembrar: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. O texto original vai dizer Havel Havelim, fumaça da fumaça, tudo é fumaça. A vaidade é o apego que nós temos àquilo que é fumaça, ou seja, que não vai permanecer. Os bens materiais, justamente por serem materiais, eles passam. E por isso são fumaça. O homem trabalha, vai dizer a primeira leitura, mas no final da vida terá que deixar tudo. Por isso a palavra de Deus hoje é uma palavra profundamente sapiencial. É importante que a gente pare para pensar que se nós temos claro que em algum momento nós deixaremos para trás tudo o que é a figura deste mundo, de que a morte, como nosso Senhor nos lembra, é este momento em que nós vamos voltar à pobreza. Lembremos de Jó, meus irmãos, que diz, nu saí do ventre da minha mãe, do útero da minha mãe, e nu eu voltarei para lá, para o ventre da terra. Portanto, os bens são nos dados como meios para que a gente atinja as coisas mais nobres. Por exemplo, para que nós façamos caridade, para que nós adquiramos conhecimento, para que nós empreendamos os nossos bens, por exemplo, na evangelização. Aqui o dízimo é sim um sinal disso, ou a caridade feita aos pobres, ou investimento na nossa própria família, nos filhos, ou num bem, mas que não me fecha. Quantas pessoas são detentoras de grandes recursos, mas são extremamente generosas. Ou o contrário também, porque a questão não está no ter ou não ter,
mas na relação com aquilo que eu tenho. O que eu tenho, o que eu possuo, é meio para construir aquilo que não passa, né? Esforçai-vos para alcançar as coisas do alto onde está Cristo. Vejam, meus irmãos, o meu dinheiro acaba e acabará sempre, porque nós vamos usar o dinheiro para alguma coisa, né? No momento em que eu compro um bem, uma refeição, por exemplo, o meu dinheiro diminui. Mas eu tenho feito destes meus recursos materiais um caminho para aquilo que não passa. Ou seja, eu tenho claro, por exemplo, que os pobres a quem eu amo e nos quais eu reconheço Jesus Cristo, nos acolherão nos céus, porque esta caridade feita aos que sofrem não pode ser destruída, né? O ladrão não pode roubar, a traça não pode correr. Ou então, a minha generosidade com a própria comunidade, que vai construir a nossa comunidade até para ter estruturas físicas, para que outras gerações possam adorar a Deus. Ou então ainda, né, quando você usa do seu dinheiro com tamanha sabedoria que ele constrói, por exemplo, a unidade da sua família, né, pelo justo descanso, pelos justos momentos de poder parar como família e alegrar-se, né? Não só nesta lógica que o mundo de hoje tem de acumular, acumular, acumular. Então aqui, meus irmãos, aonde está o nosso tesouro, né? E Jesus nos deu um critério muito interessante no Evangelho. O nosso tesouro está onde está o nosso coração. E o nosso coração está onde nós empreendemos mais o nosso tempo. Se nós vivemos só para ganhar o dinheiro ou para organizar a nossa vida material, significa que esse é o nosso tesouro. Infelizmente, a este tesouro o ladrão rouba e a traça corrói. Mas se aplicamos também a nossa vida naquilo que não passa, há um tesouro que está escondido em Cristo, que o ladrão não rouba, a traça não corrói, e será para nós uma coroa de glória no céu, e poderá abrir, inclusive, o céu para todos. Deus te abençoe.